Graças a Deus. Deus é um Deus bom. Graças a Deus. É bom estar aqui de novo, reunidos. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. A Noemi Silva, né? Silva. Louvado seja Deus por você, Mateus, o Alemão, o Odair, a Wanda, né? A Carol. Graças a Deus por vocês. Gabriel. Louvado seja. Deus é maravilhoso. Uma vez, alguém fez uma pergunta para mim, né? Dizendo assim, depois de 15 anos já junto com Deus, eu já estava até pastoreando aqui em Artemis, né? 15 anos. A pessoa fez a seguinte pergunta: pastor, nós fomos batizados juntos nas águas. O que aconteceu? Que o Senhor foi e chegou até ser pastor e eu parei aonde eu estou. Eu falei, olha, a Bíblia é uma só. O Espírito de Deus é um só. Jesus é um só e Deus é um só. E ainda ele diz, não tem acepção de pessoas, né? Ele ama todos de igual forma. A única diferença um quer mais e outro se estaciona, se sente satisfeito, né? Então, logicamente, aquele que quer mais, em todo o campo profissional que nós encontramos, em todas as áreas da vida que nós vemos, né? Tudo é da mesma forma. Aquele que quer mais, ele sobe, ele vai embora. Uns se satisfaz com o que conseguiu, outros também se satisfaz com alguma coisa a mais. Mas tem aqueles que sempre quer mais, né? Jesus disse, aquele que tem fome, né, sede, né, Deus vai saciar tanto a fome como a sede, né? Então é um desejo, é uma vontade que nós propomos a cada um de nós e fazemos o que estamos fazendo hoje, nos reunindo, né, nessa sexta-feira, depois de ter reunido a semana toda, né? Então reunindo novamente para fazer o quê? Para se sujeitar à palavra de Deus, para desejar a palavra de Deus, para aprender os princípios da palavra de Deus, para que a nossa vida seja uma vida bem-sucedida, né? Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse, aprendei de mim e alcançarei descanso para as vossas almas, né? É o que todo mundo quer. E a forma de obter é essa, né? Se colocar diante de Jesus, do Espírito Santo, e aprender, buscar, né? E aí então a pessoa vai crescer, vai cada dia crescer, vai ficar melhor, né? A sua vida e tudo ao seu derredor também vai ser abençoado, né? Tudo que está à sua volta vai ser abençoado. Graças a Deus por isso. Eu quero saudá-los, né, com a paz. Quero que Deus acrescente mais na nossa vida nesta noite, nessa reunião, né? Que o poder de Deus, o Espírito Santo, o poder da palavra, Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida, o poder da palavra possa inundar o nosso coração, né? De forma tal que a nossa vida seja uma vida para louvor e glória de Deus, né? Esse é o prazer de Deus, essa é a vontade de Deus. Se você já se conectou, glória a Deus, né? Outros vão conectar mais tarde. Mas se você pode compartilhar, compartilhe o que Deus vem fazendo na tua vida, na tua casa, né? Compartilhe a outros, né? Compartilhe o Evangelho através desta live, compartilhando para os outros, né? E você vai ser um missionário de Deus, né? Fazendo assim, vai alegrar Deus, e um Deus alegre, meu Deus do céu, ele vai transbordar de bênção essa pessoa, né? Então compartilhe. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E então nós vamos estar orando por você todos os dias, né?
vou estar orando para que a tua vida seja uma vida bem-aventurada mesmo, né? Com alegria, com prazer, dando tudo certo no seu caminho. Deus é bom, irmãos, creia nisso. Deus é um Deus maravilhoso. Ele vem fazendo maravilhas na nossa vida. Eu gostaria de ler um versículo aqui, lá em Marcos, né? Evangelho de Marcos, lá no capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, lá no versículo de número 23. A resposta que Jesus deu a um pai ou a uma família desesperada, né? A pessoa estava desesperada, que é um desespero, né? Ela tenta tudo e não consegue ver resultado, né? Ela tenta de tudo e não consegue ter resultado. Então, nesse momento, ela fez mais uma tentativa, né? Ela veio aos discípulos e, de repente, chegou-se a Jesus, né? E quando chegou-se a Jesus, é tão maravilhoso essa sequência, que eu adoro entender isso aí. Veja, as pessoas vieram aos discípulos e os discípulos não puderam fazer nada para aquele homem, né, que estava desesperado pelo seu filho. O espírito maligno pegava o seu filho e lançava no fogo, ou então lançava na água, queria matá-lo. E então o pai ou a mãe ou algum parente tinha que estar ali para poder socorrer, né, para que aquele menino não morresse. Então eles vieram aos discípulos, os discípulos não puderam fazer nada. E de repente, o homem desesperado, as pessoas já falando um monte de coisa lá, um diz uma coisa, porque na hora da dificuldade, você sabe, né? Todo mundo é conselheiro, né? Todo mundo é um bom conselheiro, né? Mas veja, mas Jesus disse, a Bíblia fala, ninguém será envergonhado, né? Quando crê em Deus, quando vem buscar a Deus, ele próprio disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E esse homem buscou. E então os discípulos não puderam, Jesus esteve lá. E aí então ele veio a Jesus e Jesus disse essa palavra para o homem. O homem fez uma pergunta para Jesus, se tu podes nos ajudar, nos ajude, né? E Jesus olhando para ele disse assim, ao que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. É tão linda essa palavra, né? Porque o problema da solução de todo o nosso desespero, de tudo aquilo que nós passamos no dia a dia, não está com Deus. Em Deus tudo é resolvido, né? Está em nós o problema, né? O fato de nós crermos, né? Crermos, porque ele diz, tudo é possível ao que crê. Para Deus não há impossível, né? Para Deus tudo é possível, mas para nós que o impossível acontece. É para nós que somos limitados. O ser humano é limitado. A Bíblia sempre aconselha, não confiei nos homens, não confiei nos príncipes, né? Uma confiança que pode ser momentânea. A pessoa morre e de repente acabou tudo, né? Ou então, a pessoa pode até resolver algumas situações que está à altura dela, na capacidade dela, ela pode até resolver, mas de repente também não pode. Um problema maior não tem solução. Mas o que aconteceu com esse homem? Ele veio a Jesus, veio a Deus, e Jesus então deu uma resposta que serve para todos nós, né? Para todos nós. Ele diz, tudo é possível ao que crê. Veja, todo ser humano necessita dessa resposta. Todo ser humano. Irmãos, o caminho da fé é o caminho de Deus para todos nós, né? Para todos os homens. É o caminho da fé. O caminho da fé é o caminho de Deus para todos os homens, para todas as pessoas. Quando nós olhamos lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, diz assim a palavra de Deus, pois não me envergonho, Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depois ele diz primeiro do judeu e depois dos gregos. E depois no versículo 17 ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Veja que lindo. Veja, irmãos, no versículo 16 ele diz, é o poder de Deus
para a salvação. Para a salvação. Veja, aqui fala de passado, fala de presente e futuro. Fala do poder de Deus entrando, né? Para favorecer o passado da pessoa, o presente da pessoa e o futuro da pessoa. É o poder de Deus. É o poder de Deus, né? Para que todos os dias esse poder esteja trabalhando, né? Trabalhando em nosso favor, tornando as coisas possíveis na nossa vida. É isso que Paulo está escrevendo aqui. Veja, esta salvação é para todo aquele que nele crê. Nós então a recebemos e a experimentamos através da fé, né? Veja, nós recebemos e depois nós experimentamos ela através da fé, dia após dia, de fé em fé, dia após dia, minuto após minuto, né? Ano após ano. Nós vamos vivendo, e nessa vida, então, nós vamos provando, né? Provando do quê? Do poder de Deus favorecendo a nossa vida. Escute, isso implica tanto concordar, né? Tanto concordar com as verdades de Deus, concordar com a palavra, o Evangelho, como também ter confiança genuína no Senhor, né? Duas coisas. A primeira coisa, nós temos que concordar com o Evangelho. A segunda coisa, né, é confiar no Senhor, confiar em Deus, né? Então veja, o único modo que podemos ser justificados diante de Deus é mediante a fé. É o que a Bíblia fala. Por isso que Paulo escreve no capítulo 17, que visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Veja, nós só podemos ser justificados diante de Deus, veja, mediante a fé no Evangelho, na palavra de Deus. Então o justo, aquele que é justo, pela fé, diz a Bíblia, viverá. Veja, essa palavra viverá é gozar de uma vida real. Essa palavra viverá, ela significa no original, gozar de uma vida real, ou ter vida verdadeira, né? É aquela vida que o próprio Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Uma vida abundante. Mas veja, o justo prova disso, né? Ele viverá. Por que ele viverá? Ele viverá hoje e para sempre, né? Pela fé. É uma vida contínua, é as coisas de Deus agora ao nosso favor, o poder de Deus trabalhando ao nosso favor. Por isso que lá em Marcos, né? Jesus, ele responde àquela situação da vida daquele homem lá. Ele pergunta até mesmo quando tempo sucede isso, e o homem respondeu, né? Tudo o homem fez certinho, mas quando chegou na hora do crer, ele perguntou, se tu podes, ele falou, se tu podes, tudo é possível que crê. Então o homem já na hora diz, então ajude-me na minha incredulidade, né? Ajude-me, né? E quanto a isso, então Jesus repreendeu e aquele menino foi totalmente liberto. Mas guarde essa palavra no seu coração, tudo é possível que crê. Deus está sempre, irmão, sempre. O propósito de Deus na nossa vida é sempre nos ensinar o caminho da fé. Sempre nos ensinar o caminho da fé. Ontem nós falamos que nós temos que entregar a nossa natureza para Deus, né? Para que Deus possa trabalhar. Veja, nós temos que entregar. Assim, entregando, nós vamos estar aprendendo a confiar, porque as manifestações de Deus virão e nós vamos também agora aumentar a nossa confiança. Mas veja, a nossa preparação na vida de fé, no caminho que Deus deseja para nós, na nossa preparação, precisa haver espaço para algumas coisas na nossa preparação. Precisa haver espaço, haver espaço. Mas que espaço, pastor? A prova da fé. A fé, ela é provada constantemente, a fé. E não só a prova da fé, a disciplina da fé, né? A disciplina, e não só a disciplina, a paciência da fé, como também a coragem da fé. Veja, essas coisas, ela passa a acontecer na nossa vida. Veja, estágios, né? Podemos dizer assim, estágios que passamos a prova da vitória pela fé, né? É o estágio que nós passamos. Lá no Salmo 66, no versículo 12,
Se você tiver a palavra de Deus aí, você pode abrir. Salmo 66, no versículo 12. Ele diz assim, olha o que ele fala. Fizestes que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso. Veja, primeiro ele fala das dificuldades, os problemas que aconteceu na vida, né? Para chegar naquele lugar espaçoso, ou seja, a fé, a posição de fé, ele teve que passar por provas, ele teve que passar por situações, ele teve que passar pelas dificuldades, sabe? E isso é a maneira que Deus nos prepara, né? Ele permite que as coisas que vão acontecer, aconteçam, mas tudo é uma preparação para que a gente alcance uma posição de descanso, né? É a posição da fé, é a posição daquele que confia em Deus, é a posição daquele que crê em Deus, daquele que conhece Deus, né? Que criou em si uma experiência própria para com Deus. Veja, irmãos, inimigos, ele diz, inimigos prevaleceram contra nós. Fomos também provados com fogo, fomos provados com água, mas tudo isso, né, para nos levar a uma posição de descanso. Alcançar descanso através dos conflitos. Olha uma coisa, alcançar descanso através dos conflitos. Alcançar, obter a paz através dos conflitos. É isso que Deus quer. É isso. Porque as dificuldades, os problemas aqui na Terra, eles não acabam. Eles não acabam. E hoje, no mundo que nós estamos vivendo, né, a tendência é só aumentar. Sai de uma situação, de repente aparece outra, e coisas que estão aparecendo hoje, que nunca apareceram na Terra, que pessoas jamais imaginaram poder ter na Terra, e de repente está tendo. E o desespero das pessoas em chegar numa posição para poder eliminar a situação. É o caso do coronavírus, né? É esse caso. Não é brincadeira, mas o que Deus quer, na verdade, que nós alcancemos, né? Alcancemos uma posição, para que diante de tudo que possa acontecer aqui na Terra, né? Nessa posição de descanso, né? Nessa posição de vitória, a gente possa viver, obtendo bom resultado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, naquilo que nós empreendemos ou fazemos, né? Obter bom resultado. Veja, irmão, quando a aflição nos atinge pela primeira vez, no início, quando a aflição nos atinge e nós estamos caminhando o começo do caminho da fé, logicamente, parece que tudo se abala, parece que o terreno acaba, né? Fica sem chão, a esperança se vai, o coração se abate, a pessoa se entristece. No começo é assim, é como uma criança que começa a andar de bicicleta e cai, leva um tombo, ela vem desesperada para o pai, muitas vezes faz um machucadinho, uma ferida, então depois tem que novamente, né, levar ela a um começo, porque ela até mesmo fica desconfiada, ela acha aquele lugar ali um lugar até perigoso, né, porque ela caiu, ela se machucou. Então o começo, todo o começo é assim. Veja, a pessoa se abate. Os discípulos, para você ter uma ideia, e você sabe do que eu vou falar, porque você conhece essa passagem, os discípulos, quando estavam no meio da tempestade, em alto mar, né, na quarta vigília da noite, não enxergando nada, só lutando ali para que o barco não afundasse, quando o próprio Jesus vem andando por cima das águas, eles temeram tanto que disseram: é um fantasma, é um fantasma. Olha o desespero que eles chegaram. Olha a situação que se agravou para o lado deles. Mas por que se agravou? Porque eles também estavam começando, gatinhando na fé. Eles olhavam para o que Jesus fazia e admiravam e diziam: mas quem é esse homem que até o mar lhe obedece, o vento lhe obedece? Quem é ele? Ficavam admirados, né? E Jesus trabalhando, Deus trabalhando no caminho da fé para colocar eles na posição certa, sabendo que os erros iriam acontecer no início, que as atitudes seriam contrárias no início, que iriam desesperar, iriam dizer tudo acabou, iam ficar com medo até mesmo de retomar, mas de repente, né, Deus estava ali e Deus estava através de Jesus fazendo eles
como se diz, o pai motivando o filho, né? Vai que vai dar certo, vai que você vai conseguir, vai que você vai conseguir. Por quê? Porque Deus sabe o que faz. Ele não nos escolheu para sofrimento, Ele nos escolheu para que a gente viva numa posição que Ele já trabalhou e já criou esta posição, que se chama fé. Mas veja, é Deus trabalhando. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Mas Ele disse, tenha bom ânimo. Por que ter bom ânimo? Porque Ele disse, eu venci o mundo, né? Ele venceu, eu venci, disse Ele. Visto que nós andamos por fé e não por vista, né? A ideia de Jesus, por falar essa palavra, Ele estava trazendo tudo para a responsabilidade dele. Qualquer problema, qualquer situação por mais grave que seja, né? Que as pessoas ficassem com Jesus, né? Ele venceu o mundo, Ele deu demonstração em todas as áreas, né? Em todas as áreas que Ele atuou, Ele reverteu. Em todas as áreas que Ele ali colocou a sua mão, houve milagre, houve cura. Nenhuma palavra que Jesus disse deixou de se cumprir. É tão lindo isso, né? É tão abençoador para a nossa vida, né? É tão lindo, veja, encarar cada prova sempre olhando para o fim. Encarar a prova sempre olhando para o fim. Por isso que Ele fala, o justo viverá pela fé. E a fé é vitória. Então nós temos que encarar todas as situações, sempre olhando para o fim. Não foi isso que Davi disse? Com Deus eu salto muralha, com Deus eu passo pelo meio de um batalhão. Davi não disse, mesmo que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum, porque tu estás comigo, porque Deus com ele. Paulo chega a dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está entendendo? Então nós precisamos entrar em cada situação de prova, em cada situação que aconteça conosco, mesmo até nessa situação do coronavírus, entrar nela. Se você não está ainda, entre nela, nessa situação. Não tenha medo dessa situação. Entre nela, dizendo para você mesmo, Deus é por mim. Se Deus é por mim, o que será contra mim? Nada, meu irmão, nada. Foi isso que Davi disse, e tantas outras pessoas também usaram essa mesma fala. Veja, quando Deus mostrou, eu acho tão lindo isso, quando Deus mostrou para José, né? Mostrou para José a sua elevação, a sua grandeza, né? A honra que José teria. Veja, ele seria a maior autoridade ali no Egito. Deus estava mostrando para ele que ele seria muito mais honrado, né? E elevado que a sua própria família, seus irmãos. Quando Deus deu essa revelação para José, José pegou aquilo ali. Ele pegou, não para, como diz assim, para zombar dos irmãos, para ficar querendo maltratá-los, diminuí-los, não é nada disso. Eu creio que José, quando viu aquilo ali da parte de Deus, que Deus mostrou para José a elevação e a honra que ele iria ter, muito mais que a sua família, os seus irmãos, José naquele momento, ele pensou, puxa vida, eu sendo assim, eu posso abençoar minha família, eu sendo assim, eu posso ajudá-los, eu vou favorecê-los. Veja, irmãos, o intuito de Deus era que isso fosse, mas para que José realmente fizesse isso, José tinha que trabalhar, Deus tinha que trabalhar nele, Deus tinha que fazer certas provas na vida dele, e aí o campo de prova começou a atuar na vida de José. Veja, lá no livro de Salmos, se você quiser abrir comigo ou anotar, lá nos Salmos, livro de Salmos, lá no capítulo 105, olha o que está escrito, Salmo 105, olha que lindo que está escrito aqui. Salmo 105, vamos ler do versículo 17 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmo 105, versículo 17 em diante. Diz assim, olha, adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Olha que situação. Aquele que Deus falou que vai ser elevado, aquele que vai receber honra, que vai ser mais do que os seus próprios irmãos, os próprios irmãos o venderam, e como escravo agora ele foi conduzido. E depois fala mais no versículo 18, cujos pés apertaram com grilhões,
e a quem puseram em ferro. Ou seja, ele foi preso, né? Foi preso, ficou na cadeia. Agora, qual a razão disso? Ele tinha alguma culpa? Não tinha culpa nenhuma. Inocente, agora na cadeia. E na cadeia ali, veja o que aconteceu, versículo 19. Ao cumprir a profecia, né? Ao cumprir a profecia a respeito dele e tê-lo provado, a palavra do Senhor, olha lá, a palavra do Senhor tê-lo provado. Chega um dia na nossa vida, meu irmão, que vai ter um fim, você está entendendo? Nós vamos chegar nesse lugar de descanso, nós vamos chegar no lugar onde a bênção de Deus, o propósito de Deus será realizado na nossa vida. Por quê? Porque nós vamos chegar nesse ponto aí. A cada dia nós temos ou cremos na palavra de Deus ou não cremos, mediante as situações que nos acontecem. Mas aí, se nós cremos, nós estamos como numa escola, né, fazendo as provas, os exames, né, fazendo aquilo que nos mandam e de repente a pessoa vai subindo, né? É a mesma coisa perante Deus. Assim aconteceu na vida de José. Deus tinha dado a palavra do que ele ia fazer. José pegou, ele gostou, mas o caminho para chegar até isso, ele não sabia. Ele não sabia. Quando o tempo também não sabia. Mas Deus nos ensina hoje. Nós estamos numa melhor condição de José ou de qualquer outro homem ou mulher da Bíblia. Nós estamos, porque hoje nós temos a Bíblia, o Evangelho. Nós temos tudo que Deus fez para levá-los a uma posição de honra, para levá-los a um lugar de descanso. Deus mostra para nós e nós vamos somente pegar o que é bom para nós. E nós vamos ficar firmes e, consequência disso, nós vamos obter esse lugar. Mas veja, até cumprir-se a profecia a seu respeito, a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Então o rei, ou seja, Faraó, mandou soltá-lo, o potentoso, o todo o poder, né, que seria Faraó, dos povos, o pôs em liberdade e constituiu-o senhor de sua casa, mordomo de tudo quanto possuía. Olha a posição que ele alcançou de honra, né? Que coisa! O homem mais poderoso que tinha na terra era Faraó. E agora Faraó coloca ele ali, olha lá, tomando conta de tudo. E quando ele andava agora com Faraó, onde José fosse, até mesmo agora sem Faraó, todo mundo se ajoelhava diante de José. Você sabe o que é isso, irmão? Um menino que chegou lá como escravo, sabe, dado por morto para o seu pai, dado por morto para Jacó, que os próprios irmãos pegaram a veste, né, que o próprio Jacó havia dado, uma veste de cores, né, talar, cheia de cores, havia dado de presente para o filho. Era um filho especial, Jacó sabia disso, e de repente chega lá com uma veste manchada de sangue e diz: olha, um animal pegou teu filho. O pai guardando luto no coração, aquela tristeza todo o tempo da vida, e Deus exaltando a José lá no Egito, para que de repente desse a família toda de José e acaba indo morar no Egito, sustentado por quem? Por José. Que Deus tremendo é esse, meu irmão? Que Deus tremendo é esse? Meu Deus do céu, o Senhor o preparou para o trono. Deus está nos preparando a cada dia, meu irmão. Deus está nos preparando. O nosso final de tudo vai ser no céu, né? No banquete, junto com Jesus. Mas, enquanto estamos aqui na terra, existe um poder para a salvação de todo aquele que crê. Existe o poder de Deus. O poder de Deus está sobre a sua vida. Deu-lhes poder para serem filhos de Deus. Deu-lhes poder, há um poder invisível, né? Que nós não enxergamos, mas nas nossas atitudes, segundo a palavra de Deus, nas nossas ações, segundo a palavra de Deus, naquilo que nós cremos que Deus disse e é verdade, quando nós assumimos essa posição, aquilo acontece na nossa vida. Não há impossível, meu irmão, não há impossível. Veja, o caminho da fé é preparado pelo impossível. O caminho da fé é preparado pelo impossível. Por quê? Porque para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Então, creia isso para a tua vida. Creia. Sabe, pessoas estão com medo daqui, medo de lá, medo daqui, medo de lá. Meu Deus do céu,
Quem sabe o que vai vir pela frente aí, meu irmão? Ah, pastor, o senhor está sendo otimista. Não, não estou sendo otimista, pessimista, de forma alguma. Mas pelo que nós lemos na Bíblia, pelo que nós enxergamos os fatos, os acontecimentos, tudo que está se fazendo, meu irmão, é melhor se alicerçar, é melhor ficar firme, sabe? É melhor não deixar o leite derramar, não. É fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Vamos investigar na palavra de Deus. Por isso que eu sempre digo, marque, leia, releia, faça um estudo particular na tua... Ninguém gosta disso, meu irmão. Todo mundo gosta de depender do outro, né? Ora para mim, ora para mim. É a base do religioso. Mas religioso não é caminho de fé. Religioso é o caminho daquele que quer viver da fé do outro, né? E essas pessoas estão quebrando a cara, meu irmão. Essas pessoas estão tendo dificuldade. Nós temos que ter a nossa própria fé. O justo, ele viverá por fé, disse Deus. Então, a nossa experiência com Deus. Tudo é possível ao que crê. Eu podia contar várias histórias aqui, de homens e mulheres que estão registrados na palavra de Deus, que todas elas passaram por esses caminhos, né, para chegar num patamar mais alto, para chegar numa posição que Deus assim queria usá-los, né? Meu irmão, minha irmã, Deus tem coisas tremendas para todos os seus filhos, né? O caminho de Deus é o caminho de fé, é o caminho de fé. Por isso que Deus, cada dia, ele trabalha em nosso coração. A fé vem por ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós vamos ouvindo a palavra de Deus, algo está acontecendo dentro de nós. E quando chega a dificuldade, a palavra está lá. A palavra está lá. Por isso que nós falamos ontem de entregar tudo, a nossa natureza, né? Tudo que nós temos, para que Deus possa transformar tudo em nós. Porque quando chega a dificuldade, nós não vamos temer, não. Nós vamos estar como esses homens de fé, essas mulheres de fé, né? O apóstolo Paulo não tinha medo de nada. Ele disse, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé. Veja, a expressão dele, no final da vida dele, o que ele falou? Combati o bom combate, corri a carreira e guardei o quê? A fé. Meu irmão, a fé é a base de tudo. O próprio Jesus disse, quando ele voltar, ele encontrará a fé na terra? Sabe, essa pergunta fica no meu ouvido, irmão. Todo dia. Para que eu faça o quê? Eu estude a Bíblia, para que eu me fortaleça, para que em cada situação que ocorre na minha vida, eu vou ver a Bíblia. Eu vou ver o que a Bíblia diz, né? Eu não vou perguntar para as pessoas o que diz isso ou o que diz aquilo. Não, eu vou consultar a palavra de Deus. E quando eu consulto a palavra de Deus, eu já tenho uma experiência passada, não de uma pessoa, mas de mais pessoas que já passaram na Bíblia. E então eu posso dizer, vai ser mais um, porque eu vou passar por essa experiência. E quando entro naquilo, sabendo o que vai acontecer no final para mim, eu só fico na expectativa do final. E quando de repente, pum, o resultado maior acontece. A vitória se faz. Para Deus não é impossível, para Deus não há derrota. Ele disse, bem-aventurado são todos aqueles que nele crê. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Bem-aventurado é o homem que coloca a sua força no Senhor. É isso que Deus quer. Fica com essa palavra no teu coração, meu irmão. Leia na tua casa, leia o 9, veja essa passagem. E ele nunca vai decepcionar ninguém. Fica com Deus, Deus ama você, guarda essa palavra, agradeça a Deus pelo caminho da fé que Ele está trabalhando na tua própria vida, agradeça a Ele, né? Ame Ele, sabe? Louve o teu Deus, Ele é vivo, presente, atuante, né? Ele é o Deus de vitória e conquista, que nós recebemos gratuitamente. Que coisa linda! A salvação vem de Deus, é dom de Deus, não vem dos homens para que ninguém se glorie, sabe? A graça, nós somos salvos pela graça e fé, isso é dom de Deus. O Espírito Santo nos convence, né? Convence do pecado, porque não creram em Jesus, convence da justiça, porque Jesus já foi ao Pai, e convence do quê? Do juízo, porque o mundo já está condenado. Deus é tremendo, meu irmão, Deus é maravilhoso.
tem tantas coisas acontecendo, né, nos bastidores, que tudo anuncia a volta de Jesus. E se tudo anuncia a volta de Jesus, meu irmão, a terra está balançando. A terra já está balançando. E mais, a casa firmada na rocha, ela vai até balançar, mas cair ela nunca cai. De jeito nenhum. O próprio Deus disse: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Estarei convosco até a consumação do século. Já vou-lo disse, né? Tudo quanto pedir no meu nome eu vou-lo farei. E nisso o Pai é glorificado no Filho. Já vou-lo disse. Olha lá, já vou-lo disse. Tudo quanto pedir no meu nome, isso eu vou-lo farei. Glória a Deus, como é lindo. Orar, ter paz, viver nesse lugar de descanso. Quando uma situação acontece, já olha para o fim, já vê a vitória. Por mais terrível que seja, vê a vitória, vê a vitória. Sabe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Você é um propósito de Deus, meu irmão. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem coisas grandes para cada um de nós. Então, fica firme, né? Fica firme hoje, amanhã, todos os dias da tua vida. A salvação é para o passado, para o presente e para o futuro. Passado, porque nós pecamos. Presente, né? Porque estamos necessitados da ajuda de Deus, todo dia, para andar em fidelidade, para andar na retidão, para estar na presença de Deus, para que os inimigos caiam por terra. Veja, todo dia. E o futuro, que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas uma coisa nós sabemos: para o nosso Deus não há impossível. Então, se não há impossível, irmão, descansa no Senhor, fica firme com teu Deus. Glória a Deus por isso. Amanhã nós temos o culto na igreja, culto de jovens, né? Vai, convida os jovens, passa lá, compartilha lá, irmão, já voltou a atividade, culto presencial, vamos lá, sabe? Jovem, ele se diz não ter medo de nada, né? Ele se diz ser corajoso, né? E tem coragem mesmo, porque vão para tanto monte de lugar. Alguém disse assim: para um monte de lugar vamos, mas para a igreja não tem coragem de ir. Mas como? Eu até dei risada quando eu ouvi isso. Mas como? Né? Se a igreja é o lugar onde Deus está, Ele preparou aquele lugar. Ele não preparou aquele lugar para ser uma cilada para as pessoas. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele preparou aquele lugar pertence a Ele para ser libertação, para ser salvação, para ser ali o lugar que edifica a fé das pessoas, que cura as pessoas. Lugar de milagre. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Não que aquele prédio seja a casa de Deus, mas aquele prédio é o lugar onde se reúne o povo de Deus. E aonde se reúne o povo de Deus, ali Deus está. E onde Deus está? A bênção de Deus está no meio do seu povo. Então é lugar de bênção, é lugar de bênção. Não é lugar de medo, né, de derrota. Então, meu irmão, vamos encarar, vamos firme. Então amanhã tem culto. Vai estar lá Fernando Danilo presidindo, vai ser uma bênção, né? E no domingo o culto da família também, né? Então eu espero vocês lá, para que a gente junto venha louvar a Deus e ser levado um pouquinho mais para cima, cada dia mais para cima, né? Deus é conhecedor do nosso futuro e Ele nos edifica já, prepara já, para que quando alguma coisa venha acontecer, a gente, passe por cima, né? Ontem eu falei do Mar Vermelho. Apareceu o Mar Vermelho, eles ficaram assustados, falaram que não devia, mas Deus mesmo assim, com a sua misericórdia, operou e abriu o mar. Do lado de cá, tacavam pedra, do lado de lá, cantavam e diziam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus é maravilhoso, meu irmão, fica com Deus, Ele ama você, né? Deus é maravilhoso. Nós vamos orar agora. Eu convido você a orar, a falar com Deus, né? A levar seu pensamento agora. Fala com Ele sobre sua família. Revela a Ele o que você espera que aconteça na tua casa, na tua família. Sabe, filhos, né? A sua própria vida. Sabe, Deus tem um propósito bom. Então diga para Ele: realiza o teu propósito. Porque tudo que vem de Deus é bom. Os pensamentos de Deus são maravilhosos. Davi, quando descobriu tudo isso,
Orando no Salmo 138, ele diz no versículo 2, tu magnificasses e exaltasses a tua palavra acima de tudo. Então, sendo assim, tudo que está escrito sobre mim na tua palavra, eu vou ver cumprido. Eu quero ver cumprido. E ele viu cumprido. Davi foi uma luz do mundo, uma luz do mundo. Sabe, Jesus é a luz do mundo. Mas hoje ele transmitiu para mim e para você. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Vamos orar, irmão. Vamos falar com Deus, amém? Aonde você está, né? Na tua casa, no seu trabalho, no seu carro, aqui em Piracicaba, fora de Piracicaba, em outro estado, não importa onde você esteja. Mas leva agora o seu clamor a Deus no nome de Jesus, né? E fala com Deus agora. Aquilo que você espera, aquilo que você deseja que aconteça. Se é um milagre para a saúde, há de acontecer, meu irmão. Ele é Jeová Rafá. Se é um milagre financeiro, ele é o Jeová Jiré. Se é a tua paz, ele é o Jeová Shalom. Olha lá, se necessita de qualquer outro tipo de milagre, ele disse, eu sou o que sou. Não há impossível para ele. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos conduzido, Pai, a este caminho e o caminho da fé, Pai. Porque este é o caminho, Deus, aonde o Senhor nos chamou para andar por ele, para nele estar e Deus chegar, Pai, a um ponto, Pai, que o Senhor chamou no livro de Salmos de descanso, Pai. Um lugar de vitória, um lugar de conquista, um lugar de triunfo, Pai, aonde todos os obstáculos, Pai, as nossas atitudes e ações, Pai, serão completamente, Deus, ó Senhor, segundo a Tua vontade. Então o resultado, Pai, será somente vitória, Pai. Em paz nós enfrentaremos tudo, Pai. Com gozo e alegria nós enfrentaremos tudo, ó Pai, sabendo, Pai, a certeza e a convicção que o Senhor Deus é por nós e o Senhor Deus é o Deus do impossível. Desta maneira eu oro por cada pessoa que está conectada nessa noite, Pai. Eu oro por cada família, Deus, por cada pessoa que está levantando o seu clamor a Ti agora, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro todas essas famílias abençoadas, Pai. Eu repreendo todo o mal, Pai. Eu repreendo a doença, a enfermidade e a dor. Eu repreendo, Deus, a miséria e a pobreza. Eu repreendo, Deus, o medo, Pai. Eu repreendo, Deus, os espíritos de dúvida, de incerteza, Pai, de incredulidade, que tenta assolar e derrotar o Teu Filho, Pai. Eu repreendo esses poderes, Pai. Pois em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro, Pai, todos, Pai, curados e sarados, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro todos, Pai, revestidos pelo poder com que o Senhor Deus revestiu, Pai, com o poder do Espírito Santo, Pai. Ó Deus, assim, Deus, eu os declaro em nome de Jesus Cristo, Pai. E este poder, Pai, possa levá-los à liberdade, ao caminho de triunfo, ao caminho da vitória. Porque Tu nos deste espírito de poder, amor e moderação, Pai. Não espírito de medo nem de covardia. Então eu repreendo esse espírito de medo, ó Deus, esse espírito de covardia, esse espírito de timidez, Pai, e declaro, Deus, a ação, a manifestação do Teu Espírito na vida de cada um. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu declaro todas as casas, celeiros de cada casa, entulhados de toda sorte de bênção, Pai. Empregos, Pai, para que trabalhem, bons empregos, bons salários, Pai, que possam trabalhar e trazer o sustento para a sua casa. Assim eu abençoo todos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Essa senhora, esse avô, esta avó, ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre ele, porque o Senhor disse, Tu Deus é o Deus que cuida dos viúvos, das viúvas, dos órfãos, Pai, é o Senhor Deus que cuida. Então que os Teus cuidados, Pai, leve, Pai, cada um, ó Deus, a estarem na paz, Pai, descansado em Ti, ó Pai, com a Tua presença, Pai, na vida de cada um. Pai, assim eu abençoo todos, Pai, em nome de Jesus Cristo, também aquele meu ouvinte que está distante, ó Pai. Ó Deus, que esta oração alcance, Pai, o céu em favor a ele, ó Pai, e que tudo de bom aconteça na vida dele. Se é um empresário, que os seus negócios vá bem, Pai. Se é Deus um comerciante, que as suas vendas vá bem, ó Pai, na compra
bem sucedido ele seja, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, esse autônomo, ó Deus, esse pedreiro, essa pessoa que trabalha com alguma coisa que ela fabrica na casa dela, Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que tenha venda, Pai, que os objetivos do coração dela sejam alcançados, Pai. Assim eu oro por todos, Pai, declaro todos abençoados, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que estão na expectativa de um milagre, Pai, para o seu corpo, Pai. Ó Deus, a libertação de alguma doença, de alguma palavra médica que foi dita, ó Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro esta pessoa, Pai, completamente curada e abençoada. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor Deus seja glorificado, Pai, na vida de cada um. Oro, Deus, pelo mundo, ó Pai. Me uno com todos agora, Pai, orando pelo mundo, pelas autoridades postas na terra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que essas autoridades, Pai, sejam íntegras, Pai, que elas possam governar, mas governo, Deus, que abençoe a população, o menos favorecido, ó Deus, tudo com seriedade, Pai. Ó Deus, assim eu oro, repreendo todo o poder contrário, Pai, e declaro em nome de Jesus Cristo, Pai, toda a liderança mundialmente falando, cada nação, Pai, sendo abençoado pelos seus governos, autoridades, Pai. Assim eu abençoo, Pai, o mundo, abençoo também, Pai, com o fim deste coronavírus, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Eu repreendo todo o poder maligno que está por detrás disso. E, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu determino o fim desse mal. Ó Deus, em nome de Jesus, as pessoas que contraíram esse vírus, ó Pai, eu as declaro liberta, eu as declaro curada, sarada, com vida, Pai, no nome de Jesus Cristo. As pessoas que estão, Deus, com uma mente abalada, ó Deus, essas pessoas que estão à frente do trabalho, num hospital, médico, Pai, como também as enfermeiras, todos que trabalham nesse setor, Pai, que estão à frente. Deus, eu declaro essas pessoas guardadas em Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que todo medo desapareça, Pai, que todo problema mental agora ela receba a cura e a libertação, Pai. Pois assim, Pai, eu repreendo todo e qualquer espíritos que tem se levantado contra esse mal. Em nome de Jesus Cristo eu os detenho, Pai, e declaro, Pai, o fim deste mal. Também abençoo, Pai, o mundo, ó Deus, na parte econômica, Pai. Eu repreendo todo o espírito que atua na área financeira, Pai. E, ó Deus, eu declaro a reversão, Pai, da economia, Pai. Que os empresários, comércio, tudo volte, Deus, à atividade e tudo possa produzir, Pai. E o teu nome ali esteja, Deus, sendo glorificado, Pai. A reversão de toda a parte econômica sobre todo o mundo, cada nação, Pai. O povo, ó Deus, também sendo abençoado, Pai. Assim eu abençoo todos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, para o teu louvor e tua glória. Deus, Pai, eu abençoo Israel, Pai, o teu povo amado. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro esse povo guardado e protegido de todo o mal, Pai, em nome de Jesus Cristo. Desejo a paz de Jerusalém, Pai, e abençoo todas as nações, Pai. Ó Deus, que está se aliando, que está Deus, Pai, ó Deus, concordando para o bem de Israel, o bem de Jerusalém, Pai. Eu abençoo todas as nações, Pai, em o nome de Jesus Cristo, e que tudo seja para o teu louvor e tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos, não é época de brincadeira, é época de seriedade, sabe? Eu tenho ouvido algumas coisas, né, que na dispensação dos tempos está acontecendo. Eu tenho acompanhado algumas notícias, e o que eu tenho visto são notícias tremendas, né, tremendas, que é até duro de ficar, ousar falar alguma coisa, mas Jesus Cristo está voltando, meu irmão, ele está voltando. Então, vamos nos afirmar cada dia mais e mais, para que quando chegue a hora, né, as dificuldades que surgirão, nós vamos tirar ela de letra, porque Deus está com nós, né? E quando soar a trombeta, nós vamos ouvir a trombeta. Amém, irmão? Nós não vamos estar como aquelas virgens que não tinham azeite, né? Quem não tem azeite não vai ouvir, mas quem tem azeite vai ouvir, né? Então, as 5 prudentes, elas ouviram e foram levadas da terra. Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é maravilhoso. Ninguém impede Deus de agir. Ninguém.
Deus está fazendo coisas extraordinárias, né? Lá para o lado de Israel, lá. Coisas extraordinárias, porque a sequência depois da graça, do arrebatamento da igreja, vai ser lá. É lá que Deus vai trabalhar. Eu estava ouvindo, né, um rabino falar, e ele até mesmo ousou dizer que faz 40 anos ou mais que ele vem estudando sobre a volta do Messias. E hoje é dia 18, se não me falha a memória, dia 18, é o dia da festa, né? Festa das trombetas, né? É o início de um novo ano lá. E eles estão no ano 5781, se não me falha a memória. Mas ele diz que não passará desse ano, o Messias voltará. Eu fiquei arrepiado quando eu ouvi isso da boca desse homem, um estudioso. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que vai acontecer nesse campo para que tudo isso feche conforme ele está dizendo. É por isso que nós estamos vendo coisas acontecer. E hoje, quando eu ouvi essa palavra, eu fiquei mais apreensivo. Chamei a Rosalie e falei, ouça isso aqui, ó. Ouça isso aqui. Vamos ficar cada vez mais firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amanhã nós nos vemos no culto presencial, amém? E domingo também estaremos juntos, louvando e adorando o nosso Deus que vive e reina. Fica com Deus, meu irmão. Um abraço da Fernanda, um abraço do Danilo, um abraço, né, do Isaac, um abraço meu, falei da Rosalie, meu, receba um abraço. Eu e minha família servimos ao Senhor e eu e minha família, nós amamos vocês. Fica com Deus, leia mais, releia, estude mais, fica firme. Deus é com você. Amém? E sendo com você, Ele é com toda a sua família. Porque Ele disse, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Fica com Deus em nome de Jesus. Um abraço para todos. Amém? Fica com Deus. Tchau.